Olá, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a arte romana, sobre as características desse período, desse momento da história. Então, como que era a produção artística deles. No final do primeiro século antes de Cristo, os romanos dominaram toda a região que hoje é Roma. É muito difícil definir o que é arte romana, principalmente no seu início, pois recebeu influência de vários povos como os etruscos e gregos. Eram admiradores da cultura grega. Traziam para seus templos esculturas da Grécia para adornar espaços públicos e privados, e contratavam artistas gregos para trabalhar em Roma. Quando invadiram e saquearam as cidades gregas, transportavam as esculturas e outros tesouros. Os romanos deram contribuições importantes na arquitetura, na pintura, no mosaico e na escultura. Na arquitetura, fizeram uso do concreto, visto como um material econômico e capaz de criar formas variáveis. Criaram enormes abóbadas, semicírculos e arcos, que não tinham sustentação presente nas estruturas romanas. Isto é a prova da criatividade desse povo. Um exemplo desses arcos é o Coliseu de Roma, que é um anfiteatro circular que abrigava espectadores para espetáculos grandiosos, como a luta entre gladiadores e leões, lutas entre homens e também batalhas navais e entre outros espetáculos que aconteciam nesse local. Então hoje ele é um símbolo de Roma, está em ruínas. Suas colunas e elementos decorativos fazem uma referência explícita ao estilo da Grécia Antiga, contudo, os efeitos estruturais alcançados na altura de 49 metros e enorme arquibancada oval com capacidade para 50 mil pessoas, sustentada sobre corredores concêntricos e coberta por abóbadas semicirculares de concreto, são características importantes do estilo romano. Também construíram outros edifícios, como fóruns, espaços recreativos, os banhos públicos, aquedutos, pontes e uma eficiente rede de estradas. Na pintura, os romanos utilizavam o afresco, e os mais impressionantes estão nas construções de Pompeia e Herculano, que sobreviveram à erupção vulcânica do Monte Vesúvio em 79 d.C. No detalhe do mural Natureza Morta com ovos em Pompeia, os artistas usaram o efeito de luz e sombra para fazer com que o objeto parecesse tridimensional. Cenas de paisagens eram pintadas para reproduzir a paisagem real, como se fosse a vista da janela, como se as pessoas estivessem vendo ali a janela e essa fosse a vista que eles tinham de fora. Então, nesses painéis eram pintados personagens em tamanho natural que povoavam cenas mitológicas e religiosas ou teatrais, como vocês podem ver nessa obra, Vila de Mistério, que mostra as tonalidades de azul e vermelho, que eram pigmentos caros. O proprietário não economizou nos materiais. A cena retrata uma iniciação, algo que tem a ver com as mulheres e a mitologia. Então, esse prédio onde existem as imagens, ele está lá localizado em Pompeia, mas ele está bem preservado porque as cinzas vulcânicas do Vesúvio não chegou a destruir assim toda a pintura, então é possível ver ela bem preservada. Nesse sítio arqueológico que existe lá em Pompeia, na Itália, que é aberto à visitação. As pinturas eram feitas tanto nos templos quanto nas casas. As casas eram decoradas, né? Como eu falei, aquela casa ali lá de Pompeia. Então, o piso também era decorado com mosaicos, que são pequenas partículas dispostas lado a lado, que formam figuras, são partículas de vidro ou pedra, que formam figuras com as suas tonalidades. Nas esculturas, embora os artistas romanos copiassem as estátuas gregas, eles deram muito mais destaque aos detalhes realísticos, incluindo os contornos e dobras da pele. Um exemplo é a estátua equestre de Marco Aurélio. Estas e outras são exemplos de esculturas romanas que sobreviveram ao tempo. As esculturas
Para os romanos, tinham um efeito decorativo e cívico. Não serviam como objeto de culto como os gregos faziam, tanto que faziam cópia das esculturas gregas, quando não mais conseguiam roubá-las. Surge aí o estilo romano, com as características mais cotidianas e realistas. Além da figura humana, grandes monumentos públicos eram erguidos para comemorar o sucesso da guerra, os frutos da paz, e em geral eram retratados e celebrados em altares e arcos de triunfo. Como vocês podem ver, esses arcos eram arcos comemorativos às batalhas vencidas. Elas se transformavam em peças eficientes de propaganda para dizer, ó, quando estava o domínio do tal imperador, foi conquistado tantos territórios, foi vencido tal guerra. Então, eles faziam inscrições de nomes, datas e outras informações sobre as conquistas, em letras trabalhadas na pedra, com precisão. Nelas também existiam relevos decorativos e algumas vezes cenas marcantes de batalha. Muitas das esculturas em bronze e outros metais foram derretidos para fazer moedas ou até mesmo armas. Com o passar do tempo, após a crucificação de Jesus, o Império Romano vai decaindo e se divide em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Quando o Império entra em crise e as religiões como o mitraísmo e o cristianismo foram aos poucos conquistando a população e oferecendo esperança, algo que podia mudar a sociedade escravista e materialista dos romanos. Mas então, a partir daí, já vai começar a falar sobre a arte cristã primitiva e aí, falando da Idade Média e tal, que isso é conteúdo para as próximas aulas. Ok, pessoal? Tudo de bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a arte grega e romana. Até. Tchau, tchau.